Boa tarde. Vamos conversar hoje sobre o relato que está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, verso 1 até o verso 24. Trata-se de um rei de Jerusalém, conhecido como Joás. Esse rei, diz lá no verso 1 do capítulo 24, ele reinou durante 40 anos e começou o reinado dele quando ele tinha 7 anos de idade. No início, ele agiu retamente, é o que diz lá no verso 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Então, ele no verso 5, ele conta que ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhe disse, no caso Joás, rei de Jerusalém: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus de ano em ano, e vos apressai-vos nisso. Porém os levitas não se apressaram. Então no verso 6 diz que mandou o rei chamar a joiada, o chefe lhe perguntou por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho. Então aqui ele fez um trabalho de reconstrução do templo de Jerusalém. E para isso ele arrecadou, diz aqui no verso 5 do capítulo 24, arrecadou dinheiro de Judá e Jerusalém, do povo de Judá e Jerusalém, para pagar os construtores, para fazer novamente, refazer os objetos de culto do templo, principalmente de oferecimento de sacrifícios. Então ele agiu retamente perante o Senhor, até o tempo de vida do sacerdote Joiada. Ele e Joiada então trabalharam para a reconstrução do templo e dos objetos de culto do templo. Porém, ele praticou um ato contra Deus, é o que diz aqui no verso 17 até o verso 22, que veio a comprometer o reinado dele e levou até a morte dele. No verso 17, de capítulo 24 de 2 Crônicas, diz assim: Depois da morte de Joiada. Quem era Joiada? Era o sacerdote que, juntamente com o rei de Jerusalém, o Joás, trabalharam para reconstruir o templo e para novamente restaurar os objetos de culto. Até aí, o reinado estava de acordo com a vontade de Deus. Foi como diz lá no verso 2, como já foi dito, ele fez o que era reto perante o Senhor, todos os dias, enquanto o sacerdote Joiada esteve vivo. Então, no verso 17, diz assim: Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, no verso 18, capítulo 24 de 2 Crônicas. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, após a morte do sacerdote, se instaurou a idolatria dentro de Judá e Jerusalém. Esse poste ídolo que está lá no verso 18, capítulo 24, é aquela deusa Azerá. Tem também o deus Baal, que era o deus cultuado, o deus cananeu da fertilidade. Esses ídolos, esses ídolos das nações pagãs estrangeiras começaram a serem adorados novamente por Judá e Jerusalém. Até então, eles estavam, como diz lá no verso 24 de 2 Crônicas, o rei era reto perante o Senhor, estava conduzindo de acordo com os caminhos de Deus. Porém, quando a idolatria se instaurou, e esse culto a poste, ídolos e aos ídolos passou a ser realizado, veio grande ira de Deus sobre Judá e Jerusalém. Só que essa ira do Senhor, ela abriu uma oportunidade para que esse povo se arrependesse.
Então o juízo do Senhor ele não foi executado de maneira imediata. Deus deu a chance de arrependimento. Deu a chance deles retornarem ao caminho de retidão que estavam antes. Para isso, ele enviou um profeta, de nome Zacarias. Lá no verso 19 do capítulo 24, segundo Crônicas, diz assim: Porém o Senhor veio uma grande ira sobre Judá e Jerusalém, no verso 18. No verso 19 diz: Porém o Senhor lhe enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Ou seja, agiram de dura cerviz. Ou não quiseram novamente voltar aos caminhos do Senhor. Não deram os ouvidos aos profetas. No verso 20, aconteceu o pior. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: Assim diz Deus: Por que transgrediste os mandamentos do Senhor de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor também ele vos deixará. Aqui nós vemos o pior, a mensagem de Deus de que iria abandonar o povo que estava no caminho da idolatria. Diz claramente: porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. O juízo de Deus começou então, lá no verso 21 em diante. Conspiraram contra ele. Então o povo, ouvindo aquela palavra, aquela profecia, conspirou contra ele. Contra quem? Contra o profeta Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que já estava falecido. Conspiraram contra ele e o apedrejaram. Eles mataram o profeta, o enviado de Deus, que levou mensagem de arrependimento, levou a mensagem de alerta para eles retornarem ao caminho do Senhor. Eles apedrejaram. Por mandado de quem? Do rei Joás, o rei de Jerusalém. Aquele rei que estava agindo retamente, que estava de acordo com os caminhos do Senhor, que nós vimos lá no verso 1, capítulo 20, verso 1 e 2, capítulo 24, segundo Crônicas. Ele mandou apedrejar o profeta. Mandou o povo apedrejar o profeta no pátio da casa do Senhor, no verso 21 lá do capítulo 24, segundo Crônicas. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá, disse Zacarias antes de morrer. Agora vemos o que aconteceu a esse rei Joás. No verso 23 do capítulo 24, de 2 Crônicas, assim: Antes de findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujos despojos remeteram ao rei de Damasco. Verso 24. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Ou seja, Deus utilizou uma nação estrangeira, a Síria, o rei da Síria, para invadir Judá e Jerusalém e destruí-las. Essas duas cidades aqui. Destruiu dentre o povo a todos os príncipes e ainda remeteu os despojos de guerra ao rei de Damasco, o rei Sírio. Então Deus utilizou primeiro o alerta do profeta Zacarias. O profeta foi apedrejado, foi morto. E depois Deus agiu dessa forma, enviou uma nação estrangeira, e essa nação estrangeira executou aqui, diz, o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre Joás. Então, Joás ficou gravemente enfermo em razão dessa invasão e acabou ainda sofrendo uma conspiração dos seus servos e faleceu. Mas então a mensagem em síntese é: o Senhor alerta o seu povo que ama. O Senhor, através dos profetas que estão no Antigo Testamento, ele vem alertar quando o povo desvia dos seus mandamentos, dos seus caminhos, como no caso aqui da idolatria. Mas muitas vezes os sinais do Senhor não são ouvidos. Muitas vezes o coração é endurecido e a mente é mantida de maneira cauterizada
como diz o apóstolo Paulo, e Deus é deixado de lado. Portanto, estejamos alerta. Vamos ler a mensagem do Senhor, o Antigo Testamento, os profetas, vamos ler a mensagem de Cristo, nos ater ao caminho que Cristo nos ensinou, para que possamos estar mais próximo de Deus, mais próximo do Salvador e da promessa de Cristo, que é a vida